Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês, nesta oportunidade, um texto na carta de Tito, capítulo 2. São 3 versículos apenas e eu chamo a atenção dos irmãos para esse texto que vou ler. No capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Diz assim o apóstolo Paulo a Tito: exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Isso, Tito capítulo 2, versos 6 a 8. Por que eu escolhi essa passagem bíblica? Primeiro porque essa semana, lendo esta passagem, ela me chamou a atenção e eu analisei essa passagem, estudei esta passagem e queria compartilhar com os irmãos. Também por causa da pessoa mesmo de Tito. Um jovem, eficiente colaborador com o apóstolo Paulo. Também porque o lugar onde Tito foi colocado, a ilha de Creta, o local designado para Tito realizar uma missão por Paulo designada naquele momento. Creta era uma ilha no Mediterrâneo, ao sul do mar Egeu. No mundo antigo, Creta era conhecida por sua decadência moral. O antigo historiador referiu-se a Creta como sendo um lugar de pessoas traiçoeiras e injustas. Na época do apóstolo Paulo, a vida em Creta tinha chegado a um nível moral deplorável. A desonestidade, a preguiça, a glutonaria dos seus moradores era algo amplamente conhecido. Aliás, até o apóstolo Paulo diz isto aqui mesmo, na epístola, no capítulo 1, no verso 12, Paulo escreveu: um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. O próprio apóstolo Paulo citou alguma coisa que já era conhecida e falada a respeito dos moradores daquela ilha de Creta. A fama deles, ou melhor, a má fama deles, corria longe. Por que Paulo deixou Tito em Creta? Paulo também tinha deixado Timóteo em Éfeso com uma missão também, e assim como ele fez com Timóteo, mandando Timóteo para Éfeso, ele também disse para Tito permanecer em Creta, na ilha de Creta. Por que Paulo quis que Tito ficasse em Creta? Primeiro, como já disse, porque Paulo tinha uma missão para Tito naquela ilha. Segundo, porque a epístola que Paulo escreveu para Tito era, assim, uma espécie de roteiro com coordenadas para o desempenho da missão. O que nós podemos concluir e deduzir é que Paulo passou em Creta juntamente com Tito e ele pediu que Tito ali permanecesse para realizar esse trabalho. Depois que ele deixou Tito ali, mais à frente, viajando para a Macedônia, ele decidiu escrever a carta para Tito. E essa carta que ele escreveu foi para orientar Tito no trabalho que ele tinha, Paulo, determinado para Tito fazer naquela ilha. Uma outra pergunta que caberia a gente responder é: por que Tito? Com certeza porque Tito inspirava confiança no apóstolo Paulo. Também porque Tito já havia demonstrado em outras oportunidades a sua competência e a sua capacidade para o trabalho em parceria. Ele já tinha trabalhado com Paulo em outros momentos, na cidade de Corinto, por exemplo. Ele tinha conquistado, então, essa convicção que Paulo tinha
de que ele era realmente uma pessoa com capacidade. Também porque ele era jovem. Ser jovem poderia facilitar a aproximação de Tito dos jovens que viviam naquela ilha. Outra coisa, Tito era gentio, não era judeu. E isso também poderia ser um ponto positivo, considerando o alvo de ouvintes, as pessoas a quem Tito falaria na ilha ou trabalharia na ilha de Creta. Então, esse é um fato também importante. Tito era gentio, não era judeu. Mas essas características que eu coloquei aqui de Tito para que Paulo assim confiasse nele, não eram características suficientes para garantir que o jovem colaborador estaria a salvo dos riscos que estaria exposto naquela ilha, considerando como era aquela ilha. Então, queridos, o que nós temos aqui são conselhos de Paulo para Tito. Vamos chamar de conselhos pastorais. Seria interessante lembrar que as outras epístolas que Paulo escreveu a pastores, no caso de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, junto com a carta de Tito, são cartas, por isso, conhecidas como cartas pastorais. E o alvo pretendido pelo apóstolo ao escrever essas cartas não era propriamente a igreja, mas os seus colaboradores, estes pastores, que ele tinha ao seu lado para ajudar no trabalho da propagação e da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Sendo Paulo um apóstolo mais experiente, ele se sentiu no dever de orientar esses irmãos, que eram mais jovens, para fazerem um trabalho para o Senhor de modo satisfatório. Por isso ele usou as cartas. E nestas cartas, já que eram cartas que objetivavam alcançar eles como pessoas, como colaboradores, estas cartas, Timóteo e Tito, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, elas têm no seu conteúdo assuntos da vida deles como colaboradores, como, por exemplo, o testemunho, a doutrina, a forma de enfrentar os opositores, também a forma de lidar com os falsos ensinos. Isto Paulo trata nestas epístolas com estes irmãos. O que temos aqui, então, são exortações pastorais, podemos assim chamar. Mas, com certeza, as exortações de Paulo feitas a Tito, ou mesmo a Timóteo, tanto faz, elas são pertinentes para a igreja de hoje. Elas são pertinentes, são úteis para todos na igreja. E é isto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Estas exortações pastorais que Paulo faz, algumas delas a Tito. A primeira delas, nós temos aqui no verso 6, Paulo diz a Tito: exorta de igual modo os jovens. Paulo diz a Tito: chame a atenção dos moços, chame a atenção dos jovens. Verso 6. Meus queridos, exortar é uma responsabilidade que requer autoridade moral e espiritual, sem dúvida. Agora, pensando em jovens geralmente eles não apreciam exortações. Eles não gostam de exortações. Eles sabem tudo. Eles são independentes, ou pelo menos eles se consideram independentes. Eles querem fazer suas próprias escolhas sem interferência dos mais velhos. Em todo lugar do mundo é assim. Os adolescentes sonham em chegar nessa fase que eles vão, então, dispensar qualquer tipo de conselho ou exortação, palpite das pessoas. Mas Paulo diz para Tito: fale com os jovens, chame a atenção dos jovens. E Paulo diz aqui para Tito para que ele tivesse o cuidado de chamar a atenção dos jovens para que tenham bom senso. Bom senso e equilíbrio. Atitudes e decisões equilibradas.
Agora, imaginem, irmãos, uma exortação desta natureza numa sociedade desajustada como a ilha de Creta. Trabalho duro para Tito, sem dúvida. Mas Paulo disse: chame a atenção dos moços. Creta, uma sociedade contaminada, deplorável, cheia de vícios, era um convite escancarado para uma conduta transviada, totalmente fora do bom senso e do equilíbrio. Uma sociedade totalmente propícia a excessos de toda ordem, principalmente em se tratando de jovens, de moços. Seus costumes, suas atitudes, amizades, vida sexual. Mas Paulo diz para Tito: chame a atenção dos moços para que eles tenham bom senso. Como exortar sem ter autoridade moral e espiritual? Paulo não tinha esse tipo de dificuldade com Tito, em relação a Tito, porque ele conhecia aquele jovem colaborador convertido ao Evangelho pelo trabalho de Paulo mesmo. Convertido ao Evangelho do Senhor Jesus pela pregação de Paulo. Então Paulo não tinha essa dificuldade. Mas aplicando para os nossos dias, meus irmãos, esse cuidado, essa preocupação, como estão os membros das nossas igrejas quanto à autoridade requerida para exortar, para chamar moços para o bom senso? Será que os jovens das nossas igrejas estão preparados para falar de equilíbrio, de bom senso, com os que estão à volta deles, com os seus amigos, com as pessoas dos seus relacionamentos? Bom senso é alguma coisa importante para eles, equilíbrio é uma coisa importante para eles. Talvez não seja. Talvez eles não estejam preocupados, os moços não estejam preocupados com isto. Mas todos nós sabemos que isto é essencial, isto é importante. E para chamar a atenção dos moços, como eu disse, é preciso que tenhamos autoridade moral e espiritual. Algo que vem com a nossa comunhão com Deus, com o nosso estudo da palavra, com a seriedade que nós tratamos a nossa vida espiritual. Segundo, Paulo diz para Tito, no verso 7, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Isso mesmo. Isso que você ouviu. Verso 7, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Meus queridos irmãos, ninguém conhecia melhor a força e o poder das palavras do que o apóstolo Paulo. Todo o seu ministério retratado por Lucas no livro de Atos, de forma inequívoca, comprova esse fato. Paulo sabia muito bem o que era o poder das palavras, a força das palavras. Contudo, Paulo sabia também que as palavras sem o exemplo resultariam num retumbante fracasso. Seria puro farisaísmo. Paulo sabia da competência de Tito para falar com eles, com os moradores da ilha, para dirigir a palavra e pregar para eles, para orientá-los com palavras. Mas Paulo sabia que o exemplo era importantíssimo e que essas palavras sem o exemplo não funcionariam. Por isso ele disse para Tito que teu modo de agir seja exemplar em tudo.
não menos do que isto. Os olhos e ouvidos de todos os moradores da ilha de Creta estariam colocados em Tito. Nada certamente haveria de escapar da observação dos cretenses. Estes que Paulo chama, ou pelo menos denuncia no primeiro capítulo, de preguiçosos, glutões, mentirosos, feras. São as expressões que ele usa aqui no capítulo 1. Então Paulo diz para Tito: seja exemplar a tua conduta em tudo. E Paulo ainda se dá o trabalho de fazer alguns destaques dentro dessa exortação que faz. Ele fala para Tito: seja exemplar o teu procedimento, a tua conduta em tudo. Na teologia, mostra integridade e sobriedade. Esse é um destaque que Paulo faz quando fala deste exemplo que Tito precisava ser. A teologia é o ensino. E ele diz então integridade e reverência. Algumas traduções de sobriedade. O quanto será que as pessoas andam lendo, estudando para conhecer bem a doutrina e tratar com seriedade e sobriedade o ensino? Outro destaque que Paulo faz para Tito é a linguagem sadia. Aqui mesmo ele fala isto no verso 8. Linguagem sadia e irrepreensível. Meus irmãos, provavelmente nós vivemos uma época em que a linguagem nunca esteve tão deteriorada como temos visto nos dias atuais. Talvez os meios de comunicação e ampliados tenha tornado isto ainda mais comum. E os membros das nossas igrejas, pouco a pouco, vão se deixando influenciar pelas outras pessoas com as quais eles convivem diariamente e às vezes vão assimilando uma linguagem completamente imprópria, inadequada para uma pessoa que se diz discípulo do Senhor Jesus. Imagine você se no tempo de Paulo já fazia uma exortação quanto à linguagem. O certo é, meus irmãos, que a vigilância, mais do que nunca, é um imperativo para cada um de nós. Se queremos, de fato, glorificar o nosso Deus com as nossas vidas e com os nossos lábios, com as nossas palavras, nós temos que vigiar essa questão da linguagem. Ter conduta exemplar, irretocável, é um dever do cristão. E conduta exemplar tem a ver com a linguagem. Tem a ver com o ensino, com o que nós professamos. Tem a ver com a seriedade com que nós tratamos a doutrina, o ensino do Evangelho. Por último, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para a terceira exortação que Paulo faz a Tito. Para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Primeiro Paulo diz, chame a atenção dos moços. Depois ele diz, seja um exemplo em tudo. Em terceiro lugar, ele diz, não dê motivos para que os oponentes falem mal dos discípulos do Senhor. Vamos lembrar da história de Daniel,
quando ele esteve lá no exílio, o profeta. Os invejosos inimigos de Daniel, que queriam derrubar Daniel, tirar Daniel da sua posição, eles não conseguiram encontrar nada em Daniel que servisse para eles acusarem Daniel. Eles repararam que a conduta de Daniel era irretocável. Era exemplar. Então eles tiveram uma ideia e decidiram fabricar um motivo para acusar Daniel diante do rei Nabucodonosor. Na religião. Eles disseram, vamos na religião dele. Na religião dele nós vamos conseguir. E eles armaram uma cilada e um plano para que Daniel fosse acusado perante o rei. Mas eles não acharam em Daniel motivos para acusar Daniel. O zelo do apóstolo Paulo, irmãos, não era somente com a pessoa do jovem Tito, mas, claro, com toda a igreja. Ele diz para que os opositores não tenham motivo para falar mal de nós. A desmoralização de um discípulo do Senhor atinge todo o corpo de Cristo, a sua igreja. E ninguém sabe melhor do que isso, do que Satanás, do que o inimigo. Quando lá no deserto ele investiu contra Jesus, era esse o seu maior propósito, desmoralizar o líder. Porque desmoralizando o líder, toda a comunidade dos discípulos também estaria desmoralizada, sem autoridade. Satanás, quando investiu contra Jesus, ele queria desmoralizar o Senhor, para desmoralizar todos os discípulos, todos os demais. E Paulo diz para Tito, exorta Tito, dizendo para Tito, não dê motivos para que os oponentes falem mal do discípulo do Senhor, ou dos discípulos do Senhor. Temos, meus amados, revelado esta preocupação. Temos tido cuidado de evitar que pessoas falem mal dos discípulos do Senhor e da igreja, e dos líderes da igreja. Ou será que temos nos juntado a eles, a essas pessoas, fazendo coro com elas, denegrindo aqueles que servem ao Senhor, aqueles a quem Cristo derramou o seu precioso sangue? Lamentavelmente, há muitas pessoas na igreja que fazem isso. Começam a falar mal da liderança, dos líderes, dos oficiais, do pastor, dos pastores, dos outros irmãos. Por isso alguém já disse que a igreja é o único exército onde os soldados atiram uns nos outros. E isso certamente serve para que as pessoas de fora da igreja falem mal dos discípulos do Senhor Jesus. Esta é outra realidade que é preciso que nós tenhamos o cuidado de rever. O cuidado para que as pessoas não tenham motivos para falar mal dos discípulos do Senhor. Aliás, Paulo diz para Tito, antes sejam eles envergonhados. E não tenham razão para falar mal de nós. Devemos pedir ao Senhor, nosso Deus, que nos ajude. Devemos atentar para exortações pastorais como estas que Paulo fez a Tito. Eu tenho certeza que Tito fez um trabalho extraordinário em Creta. Leia a carta, você vai ver.
Paulo deixou um recado para Tito, dizendo, olha, depois você vai ao encontro comigo, em tal lugar. Paulo ainda queria continuar tendo Tito do seu lado, porque ele sabia que Tito faria o trabalho que ele designou para fazer. Ele confiava em Tito. E mesmo assim, ele ainda exortou Tito, dizendo assim para ele, chame a atenção dos moços. Chame a atenção dos jovens, exorte os jovens. Seja um exemplo em tudo. E não dê motivos para que os inimigos, oponentes, falem mal do discípulo do Senhor. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus bendito, Tu és todo-poderoso e Tu és o Senhor da igreja. Por isso nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor capacite os Teus filhos para que eles tenham autoridade moral e espiritual para exortar a juventude, para que os moços tenham equilíbrio e bom senso, porque isto será bom para eles. Permita, ó Pai querido, que nós tenhamos a coragem de ser um exemplo em tudo para as outras pessoas. Na linguagem, no ensino, na reverência, que jamais, ó Deus, nós possamos dar motivos às pessoas para que elas falem mal da igreja e dos discípulos do Senhor. É isso que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.